Olá meus queridos irmãos, graça e paz, tudo bem? Estamos de volta aí com mais uma sequência de vídeos para você, tá bom? Mas primeiro eu gostaria de pedir para que você pudesse se inscrever no nosso canal, para estar nos ajudando aí, né? Deixe também seu like, tá ok? E se puder, possa aí tá compartilhando esses vídeos que a gente está fazendo aí com o maior carinho para você, tá bom? Bom, eu gostaria também de mandar um beijo aqui, um abraço para todo o povo do Maranhão, para os meus parentes que eu conheci. Não vou citar nomes porque seria injusto, né? Vou lembrar o nome de uns e de outros não. Um beijo para todos vocês aí, tá? Obrigado aí pela recepção, obrigado pelo momento que a gente viveu junto aí. Em breve vou estar retornando aí também, tá bom? Bom, o tema dessa sequência de vídeos será por que Jesus se batizou? Bom, uma pergunta simples, porém não é uma resposta fácil assim, né? Existem muitos questionamentos sobre isso, se a gente realmente precisa se batizar ou não, se o batismo faz parte de um complemento de salvação ou não. Então eu queria deixar o meu parecer aqui também, né? Então vamos estudar, vamos aprender juntos aqui hoje, tá bom? Então, para a gente poder ter uma noção, né, para tirar essas mitificações, essas mistificações, né, que existe sobre o batismo, né, vamos primeiro entender. A pergunta é por que Jesus se batizou, né? Mas dentro dessa pergunta a gente já formula uma outra pergunta também. Qual é o verdadeiro sentido ou significado do batismo, né? Nós tivemos um tipo de aprendizado nas nossas escolinhas dominicais aí, nas nossas igrejas por onde nós passamos, aonde nós tivemos ali o nosso início dos conhecimentos, né? Ali naquele sistema religioso, nos passaram uma mensagem, uma ideia, né? Mas depois que você passa a estudar a Bíblia, ter um certo conhecimento, não é muita coisa, é pouquinho, só para a gente poder ter uma noção melhor. Você começa a tirar esses mitos, essas fábulas que as pessoas dizem, né? Lembrando que nós não estamos aqui para pregar uma religião, também não estamos aqui para tirar você da sua religião. Nós estamos aqui para colocar Jesus no ponto exato que ele deve estar na sua vida, e ele é sobre toda e qualquer religião, tá ok? Jesus é o próprio religare, ele é o ser que religou os homens, a humanidade com o Criador, tá bom? Então é isso que a gente defende. A gente não defende nem A, nem B, a gente não defende denominação tal, nem religião tal, nem igreja tal. A gente defende Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da humanidade, tá bom? Então, vamos abrir a Bíblia, acompanhe comigo aí, eu vou deixar aqui na tela aqui, mas se você puder acompanhar eu te agradeço, tá? Eu vou pegar aqui a minha visão além do alcance, né? E vou abrir a Bíblia aqui em Levítico. Vamos lá, Levítico capítulo 14, versículo 8. Vamos entender que o povo de Israel já tinha uma certa tradição de se purificarem através das águas, tá bom? Então, Levítico capítulo 14, versículo 8. E aquele que tem de purificar-se, lavará os seus vestidos e rapará todo o seu pelo e se lavará, ou seja, se banhará com água, assim será limpo e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Então, aqui é um tipo de purificação, tá ok? Vamos abrir também aqui em Números, capítulo 8, versículo 7, diz assim: e assim lhe farás para os purificar, esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão os seus vestidos e se purificarão. Aqui está tratando sobre a purificação dos levitas, né? Antes deles receberem a eleição, ali quando eles foram chamados para a eleição de estar cumprindo o seu ministério no tabernáculo, na tenda, ok? Então
Deus pediu para que eles pudessem se purificar. E a purificação aqui também foi através da água, né? Então agora vamos também aqui, mais à frente aqui em Números capítulo 19. Vamos lá. Capítulo 19. Isso, capítulo 19, versículo 7. Então o sacerdote lavará os seus vestidos e banhará a sua carne, ou seja, se banhará, né, em água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Então nós conseguimos entender que já havia uma tradição com relação à purificação do israelita, do sacerdote, dos levitas, dos leprosos, né, e os demais acerca com a água, tá bom? Então a água é um símbolo de purificação, tá ok? O que quer dizer purificar? A palavra purificar significa voltar à pureza, voltar à matéria-prima original, sem qualquer conteúdo que pudesse adulterar aquela matéria, ok? Então, quando os sacerdotes vão se purificar, eles estão tirando toda a impureza. Quando eles se purificavam, eles tiravam toda a impureza. É como se a água levasse toda a impureza e eles ali se levantassem, se erguessem como pessoas agora puras diante do Senhor, tá ok? Beleza. Agora eu quero usar o texto do Novo Testamento, três textos aqui do Novo Testamento que fala sobre o batismo, para que a gente possa começar aqui a conversar sobre esse assunto. Primeiro está lá em Mateus capítulo 28, versículo de número 19. Está escrito assim, ó: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus aqui deu aqui uma ordenância para os discípulos que eles fossem ensinando o Evangelho a todas as nações, tá ok? E que batizasse cada um, né? Todo aquele que entendesse esse Evangelho deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, claro. Agora vamos para o texto de Marcos, capítulo 16, se eu não me engano, o versículo 16, tá ok? Que é o que muitas pessoas, muitos teólogos, muitos mestres aí usam para defender o batismo, tá ok? Lembrando, tá? Aqui eu não estou querendo aqui nem apoiar e nem defender, estou querendo trazer o que nós acreditamos ser o certo, tá ok? Beleza. Marcos capítulo 16, versículo 16. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Interessante, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, né? Beleza. E vamos agora em João. Tá. Vamos em João. João capítulo 3. Pronto. João capítulo 3, versículo 5 diz: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ok, bom, para que a gente possa entender qual é o significado do batismo, primeiro vamos entender o que ele não significa. É importante isso, né? Então, assim, Jesus, ele vai até João Batista e permite ser batizado igual a todo mundo. João Batista, ele pregava o batismo do arrependimento, né? A pessoa tinha que se arrepender dos seus maus caminhos e então descia as águas, né? A palavra batismo, ela tem no seu mais direto significado mergulho, né? Mergulho ou imergir, tá ok? Então a pessoa tem que ser mergulhada, a pessoa era mergulhada nas águas e ela então ressurgia ali, sendo batizada ali, depois que ela confessasse seus pecados ou se arrependesse dos seus pecados, tá ok? Mas vamos entender então o que realmente o batismo não significa.
né? Qual é o que ele não representa. Porque quando nós aceitamos a Jesus em uma denominação religiosa, a primeira coisa que nos ensinaram foi que o batismo, na verdade, ele representa um ato simbólico de arrependimento dos nossos pecados em público, entendeu? Então, e nos ensinaram também que o batismo ele era crucial para a salvação, né? Isso também foi o ensinamento que nós tivemos, pelo menos eu tive esse ensinamento, que o batismo ele era um complemento de salvação e que ele representava o arrependimento em público dos nossos pecados, ou seja, a gente pedia perdão, né? A gente cria, pedia perdão e depois éramos colocados para ser batizado nas águas, tá ok? Então isso foi o que nós aprendemos, isso aí é o que nós aprendemos. Agora, vamos usar a lógica, né? Será se esse realmente for o significado do batismo, não haveria lógica para que Jesus se batizasse, nos dando assim o exemplo? Veja bem, primeiro, né? Em Hebreus diz que ele foi um sacerdote que levou sobre si os nossos pecados sem pecar. Então, se Jesus não pecou, do que ele tinha que se arrepender? Por que ele tinha que mostrar publicamente que ele estava arrependido, né? Então, esse ato ficaria um ato ilógico, né? Jesus desceu as águas para nos deixar um exemplo de que nós deveríamos nos batizar como arrependidos dos nossos pecados. Não, Jesus não pode ter feito isso, porque ele não pecou, né? E se ele não pecou e ele quisesse isso para a gente, era só ele ordenar: olha, eu não me batizei, mas vocês vão se batizar. Eu não me batizei porque eu sou santo, mas vocês, a partir de agora, irão descer as águas, mostrando publicamente que vocês estão arrependidos dos seus maus caminhos. Não foi isso que ele falou. Repare que ali no capítulo 16, versículo 16 de Marcos, né, a referência é após a fé. Aquele que crê e for batizado será salvo, vírgula. Quem não crê está condenado. Então, isso me leva a ter uma crença de que realmente o batismo não simboliza arrependimento dos pecados. Não é um ato simbólico de arrependimento aos pecados, mas e nem tampouco é um complemento de salvação. Isso me mostra que ele é um complemento de fé. Você creu, você se batiza, né? Então, quando Jesus ele desceu as águas, na minha opinião, tá? Ele não desceu as águas mostrando arrependimento dos seus pecados, porque ele não tinha do que se arrepender. Jesus ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou jamais, diz a Bíblia. Então, como alguém pode deixar como exemplo algo que ele mesmo não viveu? Se ele não cometeu pecado, ele não podia se arrepender. Como ele vai se arrepender ele sendo o próprio Deus? E nem tampouco o batismo simboliza também purificação, né? Não, ele não simboliza purificação, né? A palavra purificar significa voltar ao original, tirar toda a adulteração e voltar ao original, ou seja, limpar-se, né? Limpar aquilo que é original, limpar, tirar toda a impureza e se tornar de novo original. Então, assim, também não foi um ato de purificação igual era os judeus faziam, igual era a tradição judaica. Também não foi isso que Jesus quis nos passar, entendeu? Porque ele iria se purificar do quê? Se ele não tinha mancha, se ele era imaculado, se ele era o próprio Deus. Então não. Então, na minha maneira de ver, Jesus, ele desceu as águas, ele se permitiu descer as águas como um ato simbólico de eleição, porque a eleição mesmo veio na cruz. No caso dele ali, seria a eleição da sua missão. Ele assumiu ali, naquele momento, a sua eleição de Cristo. Ele deixou para trás a sua vida normal, a sua vida cotidiana de carpinteiro, de irmão e de filho, para se revestir ali naquele momento
de Cristo, de Messias. Ele assumiu a sua missão messiânica naquele momento. Tanto é que logo assim que ele foi batizado, o Espírito pousou sobre ele, e diz os 3 evangelhos que o Espírito levou ele até o deserto, aonde ele ficou 40 dias e 40 noites de jejum, e depois foi tentado por Satanás. Ele foi tentado pelo tentador, né? E só depois que ele foi tentado e venceu, Deus então deu ordem aos seus anjos para que o servisse, né? Ele serviu a ele um banquete. Então, todos os 3 evangelhos mostram a mesma coisa. E o interessante também é que quando ele sai das águas, os 4 evangelhos diz que veio uma voz do Pai Celestial, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele, e uma voz dizendo: eis o meu filho amado, eis aí o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Entendeu? Tipo, confirmando o seu gesto de eleição naquele momento. Entendeu? Então, o batismo não representa, não é um ato simbólico de arrependimento para ninguém. Para ninguém. Porque Jesus, ele não esperou você se arrepender para ele ir lá e morrer na cruz por você. Não, peraí. Eu vou esperar o irmão Prestígio se arrepender dos seus maus caminhos, aí então eu vou morrer na cruz. Foi isso que ele fez? Não foi isso que ele fez. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos livrar, tá bom? Dessa opressão de Satanás, nos dando ali a possibilidade de nos tornarmos, de regressar à qualidade de filho de Deus, porque nós éramos filhos de Deus no Jardim do Éden, mas perdemos essa posição quando nós pecamos e vivemos todo esse tempo como criatura. Mas quando Jesus veio e se tornou o Cordeiro, que fazendo ali um único sacrifício pelo perdão de todos os pecados, ele assim nos deu o acesso para nós voltarmos à condição de filho. Então nós voltamos à condição de filho de Deus, porque nós acreditamos que aquele homem que veio à terra era realmente o Messias, e que ele realmente deu a sua vida, ele realmente pagou a nossa cota, a nossa dívida, e nos religou novamente ao nosso Pai Celestial. Então, o batismo para nós, o batismo para mim, ele representa ali um ato simbólico de eleição. Eu deixo para trás minha vida comum para ali viver, reerguer como uma vida de filho de Deus em Cristo Jesus. Então, o batismo, ele salva? Não, ele não salva. O batismo não é complemento de salvação, ele é complemento de fé. Você crê, se batiza. Você não se batiza para depois crer. Entendeu? Você crê nessa salvação e depois se batiza, né? Todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê está condenado, porque senão o texto seria diferente, seria: mas quem não crê e não se batizar não será salvo. Então ele não é complemento de salvação, ele é complemento de fé, tá ok? Porque senão o ladrão na cruz não teria como se salvar, porque ali ele só teve tempo de crer. Ele acreditou e recebeu a salvação. Agora, se você não está em condição mortal, se você tem completamente saúde, se você tem tempo, se você entendeu essa mensagem de salvação de Jesus Cristo para toda a humanidade, então você tem tempo para descer as águas. Eu acredito até que o batismo tinha que ser na hora, né? Em um culto em que as pessoas, ou uma cerimônia, ou uma reunião em que tivesse alguém que não tivesse ainda entendido essa grande salvação, e de repente ele entendeu essa salvação e demonstrasse ali o interesse. Lembra que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículo 36 e 37, se eu não me engano? Filipe, ele tem um encontro com um eunuco, e o eunuco está lendo ali Isaías 53, se eu não me engano, né? E ele não consegue entender nada. E então Filipe vai e pergunta para ele: está entendendo alguma coisa? E ele diz: não, como é que eu vou entender se não tem quem me ensine? E então Filipe tem ali uma oportunidade de naquela escritura, apresentar Jesus. E quando ele apresenta Jesus de Nazaré, então aquele eunuco se enche de fé.
e eles estão passando perto de uma água, o eunuco para e fala assim, olha, tem água ali e o que me impede de ser batizado? E Filipe diz assim, se tu creres no fundo do teu coração, nada te impede. Então Filipe desceu da carruagem junto com ele e foram até aquele ribeirinho ali de água e então foi batizado. Filipe batizou o eunuco. Então o batismo, ele é um complemento de fé e não é um complemento de salvação. Quem te salvou foi Jesus Cristo. Jesus te salvou, tá ok? É isso que você tem que guardar, tá bom? Então você primeiro crê, depois se batiza. Se você não tem tempo para ser batizado, não fique preocupado, tá ok? O mais importante é a sua alma, o mais importante é a sua fé. Se você acreditar do fundo do teu coração que Jesus salvou a sua alma, que ao descansar dessa terra, você vai ter um encontro com Ele, amém? Que assim seja, entendeu? Então você guarde isso. Batismo é complemento de fé. Jesus se batizou como exemplo de complemento de fé para nós, de eleitos, né? Então ele mostrou ali a sua eleição como Messias, e nós, quando descemos as águas, nós mostramos a nossa eleição como filhos de Deus. Amém? Graça e paz, que Deus vos abençoe e até a próxima.